Olá, jovem, graça e paz. É um grande prazer estar aqui com você para os nossos vídeos Jovens Fortes desta semana. E iremos falar de um tema assim maravilhoso, é desafiador, tem marcado a minha vida. Eu te convido, nós vamos falar de fé. E fé mexe comigo, fé deve mexer com você. Porém, por muito tempo da minha vida eu pensava que fé era de tudo. Fé é o que? Fazer uma oração fazendo careta, é uma oração com a voz mais grave, é uma oração com a voz mais forte. O que é exatamente falar de fé? E a palavra de Deus fala da importância do justo viver pela fé. E isso é algo que me faz pensar, espera aí, se eu não viver por fé, eu não agrado a Deus? O que esse versículo quer realmente dizer? O que a palavra quer dizer com isso? E como a fé é importante, até na nossa maneira de agradar a Deus, mas também no nosso estilo de vida. Eu lembro de uma canção de um grupo chamado Logos, que eu gosto muito, e essa canção diz: quem tem posto a mão no arado não pode mais olhar para trás. E sabe, só tem uma forma de não olhar para trás, é pela fé. Acho que deve ser por isso que a palavra de Deus diz que nós só podemos agradar a Deus se a gente viver por fé, Porque sem fé a gente recua. Eu não sei, o Senhor já colocou um projeto no teu coração e você recuou? Bem, se recuou, então faltou fé. Mas vamos falar de fé esta semana. Eu te convido a vir conosco e eu tenho plena certeza que o Espírito Santo vai falar poderosamente ao teu coração. Mas para iniciarmos, vamos para o nosso versículo chave desse vídeo de hoje. Abre aí a palavra de Deus em 1 Tessalonicenses 2:13. Venha comigo. Vamos lá? Olha o que diz 1 Tessalonicenses 2:3. Por isso também damos sem cessar graças a Deus, pois havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebestes não como palavra de homens, mas como palavra de Deus, a qual também opera em vós os que crestes. É importante eu falar esse versículo para você, porque muitas vezes nós trazemos a palavra de Deus, colocamos a palavra de Deus na mesa e a maneira como a recebemos faz toda a diferença. Quando recebemos essa palavra com fé, quando recebemos essa palavra e colocamos ela em nosso coração e a tomamos, guardamos ela como um grande tesouro, isso faz toda a diferença. Então, no vídeo dessa semana, que eu vou falar de fé, eu preciso, jovem, que você coloque o coração, que você pegue essa palavra e deixe ela crescer, porque se ela crescer, como diz aqui, ela é poderosa para operar grandes coisas. E eu vou falar muito disso, sabe? A fé, ela opera baseada em algo, na palavra de Deus. Não adianta eu falar para você ter fé, e eu falar, e ao mesmo tempo não te orientar a estudar a palavra de Deus, porque as duas coisas caminham junto. Você vai entender até o final da semana que a fé, ela é baseada na palavra de Deus. Olha outro versículo importante, se você puder abrir comigo aí, Gênesis 3:8-12. Eu já deixei separado aqui na minha folha para a gente ganhar tempo. Olha o que diz Gênesis: e ouviram a voz do Senhor que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi porque estava nu, e escondi-me. E Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Comestes tu da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse Adão: a mulher que me destes por companheira, ela me deu da árvore e comi. Olha que interessante aqui, jovem, veja comigo. Adão, claro que Deus sabia onde Adão estava, mas eu preciso muito que você entenda isso. Antes, Adão vivia pela palavra de Deus. Adão vivia orientado pelo Senhor. Adão vivia completamente direcionado pelo Senhor ali no Jardim do Éden. E toda a sua perspectiva de vida era através daquilo que saía da boca de Deus.
Mas quando Adão caiu, Adão perdeu-se na sua posição espiritual. E quando Deus pergunta, Adão, onde você está? Não se trata de uma pergunta sobre uma posição geográfica. Deus perguntou, e Adão, ao se esconder, mostra que se perdeu espiritualmente. Adão, ele sai da posição de um homem que tinha relacionamento com Deus, tinha uma perspectiva espiritual, tinha uma perspectiva de eternidade, e ele entra numa perspectiva completamente natural. Você está compreendendo aqui? A perspectiva de uma vida puramente natural não é uma perspectiva do jeito que Deus nos criou para ser. Deus nos criou para exercer domínio, para exercer governo. Deus nos criou para não estranhar as coisas espirituais e para termos comunhão, um relacionamento com Deus. Isto fala de propósito. Paulo chama isso de bom combate. Nós fomos criados para isso. Mas com a queda, nós perdemos tudo isso. Por isso que a palavra de Deus diz que o justo viverá pela fé. Porque propósito, coisas específicas, singulares, a salvação, a igreja, a cruz, os dons ministeriais, apóstolo, profeta, a oração em línguas, a importância do jejum, o dízimo, as ofertas, o corpo de Cristo, ele só é discernido pela fé. Você só vai acreditar em arrebatamento, na volta de Cristo, pela fé. Estas coisas, elas só têm sentido pela fé. Parece estranho, né? Eu lembro de um amigo que certa vez nós começamos a conversar sobre o Apocalipse. E aí falamos da marca da besta, nós falamos de um governo futuro, nós falamos da queda da grande Babilônia, né? Falamos da porta aberta no céu. Falamos de catástrofe, dos cavalos do Apocalipse, dos cavaleiros. De repente, ele me tira um coelho da cartola e me assustou. Ele falou, Márcio, me desculpe, mas eu acho que tudo isso é lenda. Tudo isso é historinha. Eu não consigo nem ler esse livro que parece uma fábula. Não dá para acreditar num livro desse. Aí eu falei, mas como é que você não acredita no livro do Apocalipse se Gênesis cita o Apocalipse? Aí ele, Gênesis também é difícil de acreditar. E eu fiquei assustado. E eu falei, como assim? Só nessa ele já arrancou 2 livros da Bíblia. E se você começa a desacreditar o Gênesis, fica complicado, porque do Gênesis vem o Êxodo, depois vem Levítico, Número, e eles se juntam e... O Gênesis fala de Cristo, e você não acredita no Gênesis. Não havia fé naquele coração. Agora você começa a entender por que nós, se vivermos sem fé, não podemos agradar a Deus. Porque nós vamos fazer Deus mentiroso, não vamos acreditar em nada do que Ele diz, em nada do que Ele fala. Você não vai ter necessidade, vai achar que é necessário o processo de santificação. Por que eu preciso me santificar? Por que eu preciso viver uma vida íntegra? Por que eu não posso viver uma vida de qualquer jeito? Se você ignora a fé, a caminhada cristã, a vida da igreja, o respeitar as autoridades, o respeitar os nossos pastores, o congregar, tudo perde o sentido. Olha o que diz a palavra de Deus, Mateus 4, 3, 4. E chegando-se a ele o tentador disse, se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E aí eu falei isso no começo do vídeo, da importância de ouvirmos, de observarmos a palavra que sai da boca de Deus. Lembre-se, o Jardim do Éden era pleno, tinha tudo, não tinha doença, não tinha enfermidade, tinha provisão, tinha a companhia de Deus, tinha família. Porém, quando Adão cai, tudo aquilo ficou distante dele. Mas em Cristo, tudo isso se tornou disposto de novo para nós. Mas é pela fé. Agora você está começando a entender a importância da fé. A fé fala de realidades espirituais separadas em Deus para as nossas vidas.
Porém, se o jovem cristão ignora a fé, todas essas realidades perdem o sentido. Propósito, herança, tudo que Deus determinou fica sem sentido para esse jovem. 1 Coríntios 2,14 diz assim: Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Aqui é o clímax. Se não há fé, as coisas espirituais são completamente ignoradas, colocadas de lado. Palavra de Deus, obra da cruz, dons, ministério, reino vindouro, o arrebatamento, e diz mais, Efésios 4,18. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração. O que eu estou querendo dizer para você, jovem, é que sem a fé você não enxerga o melhor de Deus para a tua vida. Sem a fé, em algum momento, a vida cristã pode perder o sentido para você. Sem a fé, o chamado de Deus, esse vídeo pode perder o sentido para você. Então, por isso que esta semana eu quero te chamar a atenção. O modo operante de Deus para nós é a fé. O modo operante para que sonhos de Deus e projetos de Deus se realizem na tua vida é a fé. Mas eu te pergunto, o que é fé? Por que eu preciso saber tanto a palavra de Deus para ter fé? É aí que está. Nós vamos estudar isso essa semana. Mas vamos orar? Espero que eu tenha colocado no mínimo um desejo, uma curiosidade no teu coração. É possível viver pela fé. É possível ter fé. É possível crescer em fé. E eu vou te mostrar que isso não é nem um bicho de 7 cabeças. E isso é totalmente possível para você, jovem, no nome de Jesus. Vamos orar? Espírito Santo de Deus, eu oro por esse jovem abençoado que está vendo o nosso vídeo e eu peço que tu possas tocar o coração dele, primeiramente trazendo refrigério das dificuldades que ele está passando e em segundo, revelando-se a ele. Traz a palavra, Espírito Santo, abre os olhos do entendimento para que esse jovem possa ver que ele não está só e que pela fé ele pode sim acessar a herança que o Senhor tem para a vida dele, pela fé. Eu oro, peço graça do Senhor para seguirmos juntos esta semana nesse assunto tão especial que é fé. No nome de Jesus. Amém. É isso, jovem. Eu espero você esta semana. Vamos estudar a palavra de Deus, vamos aprender sobre esse assunto, vamos pensar um pouco sobre esse assunto tão essencial. Amém? Nós temos um trato, você vê o vídeo, você é abençoado, então você coloca lá, gostei, você divulga o nosso trabalho, você escreve um comentário, isso falou profundamente ao teu coração, não fique invisível, coloca lá nos nossos comentários. Amém? Visite os nossos canais, o Instagram, visite o nosso podcast ali no Spotify, estamos falando de conflitos da juventude e estamos chegando para o 3º conflito. Amém? Aguardo você amanhã em nosso 2º vídeo, vamos continuar falando de fé. Que Deus te abençoe e até lá.